Muito bacana a história desse bairro, né? E aí vai uma dica legal. O diretor Melquiades Almeida lançou recentemente o documentário Lagoinha. Para mais informações sobre o trabalho, ligue no telefone 3423-9447. Vale a pena conferir. Qual a marca de cerveja que você gosta de beber? Você já experimentou tomar uma cerveja artesanal? Hoje em dia o mercado oferece diversas opções. Inclusive nas universidades já existem experimentos para novos sabores. Veja na matéria. Em sala de aula, o professor Flávio Diniz ensina todas as fases de produção da iguaria: a escolha da cevada, a pesagem e a trituração. Depois de moída, é colocada na água aquecida a mais ou menos 40 graus, onde vai ser cozida. Essa fase pode durar até 2 horas, dependendo da qualidade da trituração. Depois desse período de aproximadamente 2 horas que eu acabei de explicar, a gente vai esperar um repouso. Então vai haver um processo ali de separação sólido-líquido. Feito isso, separado então o resíduo, que vai virar para nós, cervejeiros caseiros, um delicioso pão, o mosto vai passar para a próxima fase. A próxima fase qual que vai ser? Vai ser o acréscimo do lúpulo. Terminado o processo da fervura, nós vamos o quê? Fazer uma filtragem. Aproximadamente 5 dias após o acréscimo do fermento, que a cerveja estaria pronta para ser envasada. Esse processo de maturação ele vai durar aproximadamente 20 a 30 dias. Então, depois desse processo que a cerveja estaria pronta para ser consumida. Para os alunos do curso de Engenharia de Alimentos, a produção de cerveja artesanal não é apenas mais uma disciplina, é uma oportunidade de emprego num mercado em expansão. Há pouco tempo teve uma abertura de estágio na Ambev, que é onde produz cerveja em Ubatuba. Tem outras regiões também, que é aí a cerveja caseira, e eles estão abrindo espaço para o engenheiro de alimentos, que eles precisam de um responsável legal para a produção da linha tal, e para aprimorar mais também o processamento. A produção de cerveja artesanal é feita em pequena escala e acompanhada em detalhes. Por isso, alcança um espaço grande no mercado nacional e internacional. Em Belo Horizonte, o que antes era um hobby virou negócio para muitas pessoas. Por que não desenvolver também a cerveja saindo daquela cerveja Pilsen padronizada para uma cerveja com sabores, aromas diferentes? Ou seja, melhorando a cultura, você consegue fazer do seu hobby um bom negócio. Eu comecei na época que o pessoal realmente não conhecia, não sabia o que era cerveja especial, achava que cerveja era simplesmente esse produto de massa, né? E a gente sabe hoje que a cerveja, além de ser um produto completo, é um produto que acompanha bem também na gastronomia. Este grupo criou a Confraria dos Cervejeiros Artesanais, que se reúnem quinzenalmente em bares da capital, onde vendem as cervejas especiais. No encontro, trocam informações sobre a produção da bebida, as novidades do mercado e, claro, para degustar a culturalmente famosa cervejinha. Pense no movimento da Praça 7 durante o dia. Agora imagine o mesmo movimento à noite. Essa transformação do espaço público faz parte de um estudo pouco conhecido, a geografia cultural. Confira agora. A Praça 7 é o coração de Belo Horizonte. Por ali passam milhares de pessoas e outras dezenas ocupam o local das mais variadas formas. Os aposentados a utilizam como um espaço lúdico para encontrar amigos, jogar damas e conversar. Já os comerciantes informais fazem dali um ambiente de trabalho. E tem também quem apenas aproveita para ver o tempo passar. E as várias maneiras de utilização de espaços públicos, como a praça, fazem parte dos estudos da geografia cultural. Há uma diversidade cultural, né? E esse campo é um campo do qual se dedica a entender a geografia cultural. A ideia da geografia cultural é a ideia de que espaço e sociedade são produtos de uma mesma dinâmica. São culturas que são cultura da oralidade, cultura do contato direto, da relação face a face. E são culturas do escrito, são culturas também das mídias. E as dimensões espaciais não são semelhantes. Não há cultura da oralidade. É difícil transferir informações, notícias, conhecimentos à distância. E tem mais. Até a forma como as pessoas se alimentam, se vestem, se relacionam socialmente e na política também são objeto de estudo deste ramo da geografia.
cada sociedade ela tem símbolos, ela tem significados e traduções diferentes. Essas traduções são o campo do qual a geografia tenta entender. Não mais assim, entender que o mundo, o Brasil é composto por índios, negros e brancos, mas o que eles redesenham, que significados que isso traz para a gente entender esse território de Belo Horizonte, por exemplo, né? Então a gente vai ver o congado de um lado, a gente vai ver rodas de pagode do lado do Mercado Central nos sábados. Então essa espacialidade, esse simbólico, ele modifica ao longo do tempo. Então não é a mesma cidade durante o dia que a cidade durante a noite. As culturas do dia não são as culturas da noite. As culturas dos fins de semana do centro de Belo Horizonte não são as mesmas culturas que ocupam o espaço do centro durante a semana. Então, esse é um campo do qual a geografia cultural não só tenta explicar, como tenta reconhecer essa diferenciação simbólica que o espaço é traduzido. O espaço para a gente não é só solo, vegetação e clima. Ele é um conjunto de representações. Uma alteração no trânsito e a desapropriação de vilas modificam a vida da população e geram conflitos. E ainda podem transformar a forma de viver de vários grupos sociais. Redesenho o centro de Belo Horizonte, aqueles atores que estão lá na Praça da Estação, os mendigos, os pobres, eles existem naquele território. Não existe só o território desenhado pela prancheta, não se pode no território da prancheta tampar o simbólico, a ocupação histórica dos pobres. E a cidade precisa ser pensada para os pobres. Belo Horizonte foi desenhado nos limites da Contorno, esqueceu que quem trabalhou e construiu a cidade não tinha um desenho para onde morar. Então, a geografia cultural se mistura com várias outras áreas, como a antropologia, a sociologia e a história. As artes mesmo, nas belas artes. Então, novas parcerias que se criam em torno de novos temas, né? O que é muito bom para a geografia. O domínio deste conhecimento é peça importante para os geógrafos, especialmente na era da globalização. É uma disciplina fundamental porque se liga às bases de construção de um conhecimento, no caso o conhecimento geográfico, e às demais disciplinas do curso que trabalham nesse fundamento da geografia. E anote aí alguns telefones úteis e importantes para você, todos de graça e para todo mundo. O radar vai chegando ao fim, mas fique ligado nos projetos sociais mais bacanas da cidade. Tchau e até o próximo programa.